Para você, uma excelente tarde, 12:02, estamos chegando por aqui com o Pop News na Pop FM, a rádio oficial da Facita. Hoje é quarta-feira, o dia 2 de agosto de 2023. Você pode acompanhar a gente pelo radinho, também pelas redes sociais, já a gente fala sobre isso. E a gente tem também aqui o nosso Zap, o canal exclusivo para você participar com a gente aqui do Pop News para Taquarituba e toda a nossa grande região. O nosso Zap é o 998237378, 998237378. E as nossas redes sociais, né? As demais, Pop FM Brasil 90.9, Pop FM Brasil 90.9, Edson Martins _Pop FM, Edson Martins _Pop FM. Como eu disse, você acompanha a gente pelo radinho e tem também o nosso site, que é o popfmbrasil.com, popfmbrasil.com. Lá no site tem duas telinhas, uma de Taquarituba e uma de Itapeva. Se você quiser assistir a gente ao vivo aqui no Pop News para Taquarituba e toda a nossa grande região, é claro, você clica aí na telinha referente a Taquarituba. Previsão do tempo. Vamos aqui com as informações do Instituto Clima Tempo para esta quarta-feira aqui em Taquarituba. De acordo com o Instituto, hoje nós temos o tempo ensolarado com noite de céu limpo, então a previsão é de noite de céu limpo aqui em Taquarituba. A temperatura máxima hoje em Taquarituba pode atingir os 28 graus. Para amanhã, a previsão é esta: tempo ensolarado com nevoeiro ao amanhecer, noite de céu limpo também, mínima 13, máxima 29 graus. Destaques do dia. Sem inspiração, Brasil fica no 0-0 contra a Jamaica e dá adeus à Copa. Grêmio Estudantil está presente em 1 a cada 10 escolas públicas. TSE publica a decisão que torna Bolsonaro inelegível por 8 anos. Nós vamos ter entrevista ao vivo também aqui no programa com o doutor Frederico, ele que vai falar pra gente sobre os males causados pelo cigarro. Pop News, seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:05, antes de a gente iniciar nossa entrevista aqui com o doutor Frederico sobre os males causados pelo cigarro, vamos com uma outra informação aqui para você que está acompanhando a gente pelos 90.9, também pela internet. TSE publica a decisão que torna Bolsonaro inelegível por 8 anos. Vamos com essa informação aqui com a Ana Lúcia Caldas. 12:05, vamos ver se a repórter está com a gente aqui no circuito. Estamos no aguardo e ela estando, a gente já vai colocá-la aqui no ar. Deixa eu ver se eu mudo aqui o sistema para que a gente possa colocar a repórter aqui no ar. 12:06, tá chegando aqui. Então já nós vamos ter entrevista ao vivo aí com o doutor Frederico, ele que vai falar pra gente sobre os males causados aí pelo cigarro. Muita gente, infelizmente, ainda fuma, apesar aí de as pessoas saberem dos males, né? Muitos ainda fumam, infelizmente. Então vamos agora com as informações aqui com a nossa equipe de reportagem. Vamos com a informação da nossa equipe de reportagem. O Tribunal Superior Eleitoral publicou nesta terça-feira a decisão que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro à inelegibilidade pelo período de 8 anos. O documento tem 433 páginas e reúne a íntegra, incluindo os votos dos ministros e as fundamentações que levaram ao resultado do julgamento concluído em 30 de junho. Com a publicação, a defesa de Bolsonaro poderá entrar com recursos para tentar questionar trechos da decisão. Os advogados podem recorrer ao próprio TSE e ao Supremo Tribunal Federal. 3 dos 7 ministros do TSE também fazem parte do STF e podem participar do julgamento de eventual recurso. Pelas regras internas da Corte, os ministros que atuam no Tribunal Eleitoral não ficam impedidos automaticamente de julgar questões constitucionais em processos do TSE. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Entrevistas Pop News. Em 12:07, vamos iniciar nossa entrevista aqui com o Dr. Frederico, que já está com a gente aqui nos estúdios da Pop FM em Taquarituba. Dr. Frederico, uma excelente tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Tudo bem, doutor? Bem, meu amigo, é um prazer voltar aqui hoje pra gente voltar a falar um pouquinho sobre saúde, né? Essa segunda oportunidade. Na primeira a gente conversou um pouquinho sobre febre maculosa e queria dar uma boa tarde também a todos os ouvintes e o pessoal que está acompanhando aí no Instagram e dizer que é uma honra poder falar daquilo que eu tenho uma paixão, né? Que quem me conhece sabe que é verdadeira, por saúde. Então, fico lisonjeado novamente pelo convite e vamos tentar aproveitar essa oportunidade para elucidar algumas coisas, falar algumas coisas que são importantes, porque a gente fala sobre o cigarro, né? E a gente pensa assim, poxa, será que existe alguma dúvida para alguém de que o cigarro é maléfico à saúde, né? Existe alguma... Para alguém existe essa dúvida? E eu acredito que não, mas às vezes... cada vez mais a gente sedimentar, falar sobre esse assunto, vai nos auxiliar a incentivar as pessoas que fumam parar e as que não fumam nunca começar. Legal. Aí a introdução feita pelo Dr. Frederico. Doutor, a gente fala aqui sobre os males causados pelo cigarro, mas a gente sabe que tem gente que fuma cachimbo, charuto, tem o narguilé, o narguile, como o pessoal fala hoje em dia, né? Então, a gente tem uma gama aí grande, né? De cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico também, então a gama é muito grande, né, doutor? Na verdade a gente está falando sobre o cigarro, né? E a gente sempre que fala de cigarro pensa no cigarro comum, né? Que é aquele que vem com um filtro e tal, né? E aí tem pessoas que defendem um ou outro tipo, esse é menos prejudicial, esse é mais prejudicial. O fato de ser um cigarro, por exemplo, de palha, que não tem filtro, ele de repente é melhor, né? Existem variações, tá? Isso que é cientificamente falando, já que vamos dizer que existem diferentes tipos de forma de você fumar, existem variações também na forma como aquilo vai agir dentro do teu corpo, né? Um cigarro que é industrializado, ele depende de uma série de substâncias químicas para que ele não estrague, para que ele não pegue fungo, para que ele não fique ressecado e N coisas. Já um cigarro de palha que você compra lá, palha, existe uma outra manufatura nesse produto, então, mas isso não isenta ele de outros riscos que, por exemplo, o filtro diminui de pessoa a pessoa. Então, o que a gente sabe é que, independente do tipo de objeto, né, a ser fumado, a consequência e o malefício em muitas coisas são muito semelhantes e para umas um é mais agressivo e para outras situações são mais agressivas. O doutor, mas com relação ao cigarro industrializado, tem um filtro, ele então não é menos perigoso do que os outros tipos, é isso? Não, absolutamente, porque para você ter um cigarro industrializado, você precisa que ele tenha uma longa vida, ou seja, que ele tenha um tempo que ele dure dentro lá no comércio sem que ele estrague, né? Sim, sim. Que é o prazo de validade. Então, para que isso aconteça, ele lança mão de várias substâncias que também são prejudiciais. Doutor, que tipo de substâncias que tem um cigarro industrializado? Bom, já que o senhor já puxou o assunto aí, são várias, né? Show, vamos lá. Existem mais de 500 substâncias químicas que podem causar malefícios ao cigarro. Mais de 500? Mais de 500, tá? Dessas, mais de 250 são diretamente tóxicas. E por causa do cigarro, você pode adquirir mais de 50 doenças diferentes. A gente fala muito do câncer de pulmão, né? E do enfisema pulmonar, ou seja, da destruição desse pulmão, mas existem outras tantas doenças que podem acontecer. Agora, quais são as substâncias principais? Existem essa infinidade, mas as principais são, primeira delas, a nicotina. A nicotina, ela tem uma particularidade, ela é altamente viciante. E esse problema, ele faz com que a gente tenha que pedir sempre para as pessoas evitarem a primeira fumar pela primeira vez. Por quê? Porque a nicotina, você pode perceber, uma pessoa que fuma e ela tá perto do horário da vontade dela fumar, ela começa a ficar ansiosa e tal. Ela dá a primeira tragada e já dá uma relaxada. Quem fuma sabe, poxa, dei fumar e tal. Por quê? Porque quase que diretamente a ação da nicotina vai ao cérebro. E aí isso já dá aquela saciedade, aquela paz, aquele relaxamento. Só que é um problema também, porque se ela age rapidamente no cérebro, ela também é descartada do cérebro rapidamente. E aí você precisa de mais e mais e mais e entra nesse ciclo vicioso da nicotina. Até aí, causou o vício, você está só dependente. Mas o que a nicotina também faz para a pessoa, além do vício? A nicotina,
ela é um alcaloide. Bom, isso é um termo técnico, mas ela, na verdade, ela oxida, né? Ela destrói as células de gordura lá das membranas do nosso corpo. Ou seja, as célulazinhas de todas as partes do nosso corpo, elas têm na sua membrana, no seu revestimento, partículas de lipídio, gordura. A nicotina tem a capacidade de destruir essas células. Esse lipídio sendo destruído ali, ele é liberado e ele começa a formar placas de ateroma, que é aqueles entupimentos de vaso. Ou seja, falando numa linguagem que as pessoas entendam, libera essa gordura gruda nos vasinhos do teu corpo e aí forma plaquinha de ateroma, forma aquelas casquinhas de gordura. Muito semelhante àquilo quando você cozinha uma carne gordurosa e depois aquela carne esfria, fica aquela cera branca, né? Parecido com a gordura animal. Aquilo fica grudado nos nossos vasos. Por quê? Porque a nicotina teve a capacidade de destruir essas células e fazer com que tenha a deposição dessa gordura nos nossos vasos. Então isso faz com que você tenha um aumento da pressão arterial, isso faz com que você tenha um risco aumentadíssimo de ter AVC, que é o derrame, isso faz com que você tenha um risco aumentado de infarto, tudo pela nicotina, além do vício, sim. né? E além disso, ela também tem um poder cancerígeno, de provocar câncer. Esse é o principal. Junto com a nicotina, a gente fala muito da nicotina, né? Mas a gente não pode esquecer do alcatrão. Alcatrão também. O alcatrão, que você consegue ele na maioria dos cigarros mesmo de palha e tal. Por quê? O alcatrão, pra gente entender o que é o alcatrão. O alcatrão, na verdade, não é uma substância só, é um composto de substâncias. Mas o alcatrão é como aquele pinche que tem no asfalto, aquela meleca preta. Que gruda. Ele tem essa mesmíssima capacidade. Ele gruda no nosso... dentro do nosso pulmão, como se ele estivesse asfaltando o nosso pulmão. E ao fazer isso, ele impede que o nosso organismo tenha, por exemplo, a capacidade de fazer troca de oxigênio, ou seja, que a gente consiga entrar o oxigênio e sair o oxigênio. E ele vai empretecendo, né? Vai escurecendo nosso pulmão e fazendo com que a gente tenha cada vez menos capacidade respiratória. Além disso, ele também é cancerígeno, né? O alcatrão. E extremamente agressivo para o nosso pulmão. E porque ele faz essa meleca no nosso pulmão, ele acaba destruindo nossos alvéolos. Olha só como Deus fez as coisas. Quando a gente respira, o nosso ar ele não é o mais limpo possível. Então o nosso organismo tem a capacidade de levar esse ar até o pulmão. É claro que no nariz, na boca, nos brônquios, até chegar lá nos alvéolos, que é lá dentro do pulmão, existem vários cíliozinhos, como se fossem pelinhos, que seguram essas partículas. E eles têm a capacidade de empurrar de volta. Ele empurra de volta, entra na nossa garganta e a gente engole. É assim que funciona. Quando você usa o alcatrão, você destrói esses cílios, perde essa capacidade de fazer a limpeza do nosso pulmão e a gente começa a acumular secreção, muco dentro do pulmão. Por isso que o fumante tem o hábito de tossir, aquela tosse com catarro que não sai. Pelo amor de Deus, só coisa ruim, doutor. Só com essa porcaria aí. E aí você vai ter um pulmão destruído, cheio de catarro, que é porta de entrada para pneumonia e outras infecções, além do câncer, que está diretamente associado ao alcatrão. E muita gente com certeza morre de câncer devido ao cigarro. Sim, doutor? É um dos maiores provocadores de câncer de pulmão. E não é só de pulmão, tá? A gente fala pulmão, mas câncer de boca, câncer de laringe, câncer de toda a árvore traqueobrônquica, câncer de estômago associado ao cigarro. Então não é só o pulmão. Não é só o pulmão. Tudo não. Isso. Pode alterar alterações com relação à função renal, insuficiência renal. É uma bomba, né? É uma bomba complicada de a gente lidar. É mais do que uma bomba atômica. É um vício extremamente... Assim, quando a gente fala isso, né? Eu tenho sempre cuidado de falar com meus pacientes que são fumantes. Olha, eu respeito o seu vício porque eu sei o quão potente é o vício do cigarro. Ele é extremamente agressivo ao nosso organismo e a gente está vendido. Por quê? Porque, infelizmente, culturalmente, durante muitos anos... O cigarro industrial, na verdade, ele já existe desde 1880, desde séculos atrás. Faz muito tempo. Desde 1880, foi quando um cara lá, o sobrenome dele é Duke, ele inventou a máquina de industrializar o cigarro, né? E aí para que ele pudesse, como ele tinha muito cigarro para vender, ele investiu muito em publicidade. E dali para frente, a publicidade em cima do cigarro foi muito forte, até perto da década de 80. Se incentivava muito como o cigarro sendo uma coisa bonita, elegante, tinha sedutora. Um cowboy do Hollywood que morreu de câncer. Que morreu de câncer de pulmão. Então, assim, tem tudo aquilo
daquele cigarro Marlboro, né? Tem aquela mística, né? Isso, então, da sedução associada a isso, então o charme associado a isso, né? E depois disso, também lá em 1960, 70, começou a ter os primeiros estudos mostrando o efeito deletério do cigarro. E as indústrias de cigarro gastaram fortunas para manipular, inclusive, os resultados científicos, para esconder o câncer, por exemplo, associado ao cigarro. E isso, com o tempo, não teve como mais esconder, e a população hoje sabe, é ciente da grande quantidade de pessoas que são acometidas por doenças associadas ao uso do cigarro, né? Doutor, eu falei que é cowboy do Hollywood, mas é do Marlboro. Marlboro. Eu nunca fumei, mas quem não sabe, né? Pois quem não sabe. Uma outra coisa para essas meninas que gostam muito da parte estética e tal, que acham bonito, que é elegante o cigarro. Olha só o que acontece. O cigarro, para cada tragada, não é um cigarro inteiro, uma tragada de um cigarro tem a capacidade de liberar 10 na 18. O que é 10 na 18? São mais ou menos sexalhões, sei lá. É muita coisa, tá? De radicais livres. O corpo é inundado, para cada tragada, o nosso corpo é inundado por radicais livres. O que significa isso? Esses radicais livres, eles têm a capacidade de nos envelhecer em demasia. Então, pessoas que fumam, por isso que elas ficam com aspecto envelhecido, com a pele destruída, com estraga os dentes, com olheira, enfim, o aspecto e o envelhecimento é muito grande, porque o nosso corpo fica muito ácido, ele fica totalmente estragado. Haja substâncias do nosso organismo para combater a quantidade de radicais livres que são liberadas pelo fumo. E esse envelhecimento, doutor, é no primeiro ano, nos primeiros meses ou leva algum tempo? É claro que é uma coisa quantitativa, ou seja, você vai somando durante a vida, né? Claro que uma pessoa que fumou 1 ano, 2 anos é diferente de alguém que fumou 20, 30 anos. Então, essa quantificação, essa somatização, esse acúmulo que vai se dando ao longo do tempo, ele vai cada vez piorando mais. Então, claro que não é de um ano para outro. O nosso organismo tem vários recursos de defesa que fazem com que isso seja um processo um pouco mais lento. Mas para algumas pessoas mais e outras menos, o cigarro pode ter uma ação deletéria. Assim como é uma coisa que me incomoda um pouco, né? Que a pessoa, mas eu conheço um fulano que viveu até os 90 anos e fumava. Eu já ouvi isso, hein, doutor? Isso é muito comum de você ouvir. Ouvi isso, hein? Por quê? Porque o ser humano, ele tem uma predileção por achar desculpas fáceis, né? Então, assim, é muito mais fácil você fazer uma pequena mentira do que uma verdade doída, né? Então, assim, o cigarro, ele, vai ter um cidadão lá com 90 anos que fumou? Tem. Por quê? Porque ele é uma exceção à regra total. Mas ele não é todo mundo, não é todo mundo. Não, a grande maioria absoluta dessas pessoas, as outras 1.000, 2.000, 3.000 para cada uma dessas, são pessoas que se ferraram a vida inteirinha por causa do cigarro, porque se limitaram para atividade física, porque morreram mais cedo, porque não viram os filhos envelhecer, porque morreram com falta de ar assoprando em vez de respirar, porque Exatamente. é uma forma de você manter o pulmão aberto, né? Porque tiveram um câncer, porque destruíram, porque gastaram muito dinheiro, né? Porque o cigarro é oneroso, tá? E aí quando a pessoa quer evitar o fato do cigarro ser oneroso, acaba pegando um cigarro que vem contrabandeado do Paraguai, que não tem o mesmo controle, né? Ou seja, tem mais perigos ali associados ainda. Tem gente, doutor, que fuma mais de um maço de cigarro por dia, né? Tem pessoas que fumam um cigarro acendendo no outro, né? É extremamente agressivo. E o vício para cada pessoa é um pouco diferente, né? O doutor, e no caso, a gente falou sobre essa evolução, né? Eu não sei se tem gente que fuma cachimbo ainda. Tem muita gente, tem muito tempo que eu não vejo isso. Aquele cigarro de palha também não. O senhor viu, por isso pode até destacar pra gente. Sim. Mas tem a questão também dos sabores, né? A indústria, ela faz cada coisa aí pra atrair o consumidor, né? Então, eu vou falar usando o cigarro como exemplo, mas vale para várias coisas. Então, assim, por exemplo, quando você quer fazer um cigarro industrial, você precisa botar lá o fumo e acondicionar ele naquele formato que é do cigarro. Para que ele esteja ali e ele continue ali bem, a nicotina, tá? É extremamente, tem um cheiro horrível, tem um gosto muito ruim, tá? Ela é extremamente ruim, ela é um flavonoide, ela tem uma capacidade, ela tem
um cheiro bem desconfortável, vamos dizer assim, e um gosto também muito ruim. Então, o que a indústria fez? Ela pega e usa produtos como glicerina, que é tipo uma cera, tá? E essas ceras, elas têm uns aromatizadores. E aí você vai ver cigarro com sabor de caramelo, né? Tá lá escrito, sabor caramelo. Você nem sabe o que tá achando, mas aquilo é para minimizar a catiga, o cheiro horrível que o cigarro traz. Então você usa esses aromatizadores, né? O problema é que esse mesmo produto que faz com que a folha não fique ressecada lá dentro, que minimize o cheiro, o alcatran também tem essa possibilidade, essa capacidade, tá? Essas mesmas substâncias que foram feitas para isso, elas também têm uma ação extremamente deletéria ao organismo, né? Esses gliceróis, assim, essas ceras, vamos falar que também são usados lá no cigarro para disfarçar o cheiro ruim do cigarro e que servem para não deixar o cigarro tão ressecado, também tem um alto poder cancerígeno, né? Tem a capacidade de fazer vasoconstrição. O que é isso? Quando você fuma um cigarro, uma das consequências disso é fazer com que os nossos vasos sanguíneos, eles fechem. Eles diminuam a sua luz, ou seja, o calibre desses vasos. Bem apertadinho ali. Isso. Aí o sangue tem que atravessar esse vaso que era bem frouxo e atravessar por um caminho mais estreito. Isso já, por si só, já dificulta o fluxo sanguíneo. Sim, então, isso o que pode acontecer? Numa pessoa que já fuma, que eu já falei aqui, que libera plaquinhas de gordura por causa da destruição que a nicotina faz lá na gordura. Deixa os vasinhos com cheio de plaquinhas de gordura em volta. Esse vasinho fecha a gordura ali, pronto. Tá feita a cascata de eventos para um AVC, para um derrame. Então é comum você encontrar pessoas às vezes, né? Não é comum, seria uma palavra meio exagerada, mas é fácil de você encontrar uma pessoa magra de 30 e poucos anos que tá lá, que teve um AVC, no momento que ela não tem o estereótipo de alguém que vai ter um derrame, né? De quem teve um vaso obstruído, e você vai ver tá associado ao cigarro, porque criou placas de ateroma, porque teve uma obstrução, porque teve a vasoconstrição, né? Por exemplo, olha só, puxando um pouquinho para minha área, eu sou ginecologista e obstetra, né? Muitas mulheres chegam no meu consultório, doutor, eu tô com uma bola, como se fosse um negócio quente, vermelho aqui no meu seio e tá ficando estranho. Daí eu vou lá ver, é uma bola de pus, que depois acaba virando um abscesso e drena. Por que disso? Você fuma fumo. A grande maioria das mulheres que acabam desenvolvendo abscesso e regiões com abscesso, com pus na mama, é devido ao fumo. Por quê? Porque o cigarro é um potente vasoconstritor. As áreas de extremidades do nosso corpo, elas têm vasos muito fininhos. E a mama tem uma boa vascularização, mas de vasos muito fininhos. Quando a mulher começa a fumar em demasia, esses vasinhos ficam fechados, para de chegar sangue em áreas que precisava ser irrigada por sangue para levar oxigênio e trazer o CO2. No que não faz isso, ou seja, não deixa ter a troca e alimentar essas células com novas energias, essas células morrem, apodrecem e cria o abscesso, como se fossem pequenas áreas do nosso corpo morrendo por falta de sangue. Pelo amor de Deus, hein, doutor? Se a pessoa que fuma, né, não parar de fumar depois de tudo isso que o senhor falou, pelo amor de Deus. Doutor, com relação ao narguilé, o narguilé, os jovens principalmente usam e um passa pro outro aí tal. Quais são os males legal. Desse equipamento aí? É bom você falar isso, que você vai me dar um gancho, inclusive, para eu poder falar um pouquinho sobre o cigarro eletrônico. O que acontece? Lá em 1963, o cigarro eletrônico, que agora é moda, né? A gurizada está tudo usando. Sabe que você tá. É mais moda do que o narguilé ou não, doutor? O cigarro eletrônico tá mais. Disparadamente mais hoje. Hoje, do que o narguilé. Uma pesquisa feita agora no ano passado. Perguntar para crianças, porque para mim são crianças. Dos 13 até adolescentes, dos 13 aos 17 anos, tá? Quantos deles já tinham experimentado algum tipo de cigarro eletrônico ou fumado qualquer outra coisa que pudesse ser além do cigarro eletrônico, mas principalmente cigarro eletrônico? 18% dessas crianças já tinham experimentado em algum momento. Ou seja, de cada 5 adolescentes hoje, tá? Um deles já experimentou o cigarro eletrônico. Cigarro eletrônico. Então é um vício que está se disseminando pela nossa população, com uma propaganda que é extremamente mentirosa. Por quê? Porque o que acontece? São duas coisas principais que são graves e que estão associados ao cigarro eletrônico, ao narguilé. Se eu estou fumando um narguilé ou se eu estou usando um cigarro eletrônico, eu estou usando um composto que não tem nicotina, livre de nicotina. Então, se eu não tenho a nicotina, eu não tenho também o alcatrão, eu não vou ter esses perigos. É um líquidozinho que entra dentro do nosso
daquele aparelhinho que parece um pendrive, né? Que eu acho ridículo aquilo, tá? Tem uma chapinha de metal, basicamente o princípio deles todos é isso, tá? Que esquenta aquela chapinha, isso gera uma combustão e você consegue absorver aquele ar. Essa combustão, tá? Essa combustão, ela faz com que, por exemplo, tenha nesses compostos outras substâncias. Não tem a nicotina, não tem alcatrão, não tem. Mas vai ter o glicerol, tá? Vai ter formaldeído e acetaldeído, que são 2 compostos que dentro do nosso organismo são altamente agressivos para a produção de câncer, né? Provocam câncer, inclusive, de rins. Então, você acha que você está escapando? Não é só a nicotina, não é só o alcatrão que provoca câncer, né? Existe o monóxido de carbono que é produzido na queima, tá? Que também provoca uma destruição celular, que pode ajudar a provocar o câncer, né? Porque quando você fuma um cigarro, tá? E aí até o cigarro normal, para que as pessoas entendam, que falar para a nossa população mais em geral, quando você fuma um cigarro, uma outra composição que está ali e que encrenca toda essa história é que quando você acende cigarro, tem uma área de combustão ali, de queima, e você traga aquilo. Quando você traga, você está tragando um ar que foi queimado. Então você não está respirando oxigênio, você não está respirando o ar ambiente, você está respirando monóxido de carbono, que é um composto muito comum na descarga do carro. E o filtro não livra a gente nada disso daí. Não, absolutamente não livra disso. Porque o monóxido de carbono vai entrar, entendeu? Então, assim, você está mandando para dentro do teu organismo o monóxido de carbono. O monóxido de carbono, ele vai ocupar o espaço lá no nosso pulmão do nosso ar, né? Do nosso oxigênio normal da respiração, tá? Carbono que é o CO2, no caso, que é da liberação do CO2. É que eu não quero falar muito cientificamente, né? É uma área que eu gosto. Mas, enfim, o que acontece é que nosso organismo lá no pulmão, como é que funciona? O sangue, ele vem do coração para o pulmão. Esse sangue que chega no pulmão precisa de oxigênio para voltar para o corpo e levar oxigênio para o corpo. Bom, quando você fuma, você está jogando monóxido de carbono lá para dentro. Que nem você estivesse respirando no cano de descarga. Bota o cano de descarga do carro na tua boca e fica respirando aquele ar. Como se fosse direto ali. Direto. Bom, quando ele entra lá dentro do teu pulmão, ele é 400 vezes mais aceito pelas nossas células sanguíneas, pela hemoglobina, do que o ar normal. Então, eu tenho aqui uma coisa que eu quero muito, que é muito fácil de grudar em mim, e eu tenho uma coisa que tem dificuldade. O nosso organismo vai pela lei do menor esforço. Então ele acaba grudando nas nossas hemoglobinas, em vez do ar ambiente, o monóxido de carbono. Que é mais fácil de absorver, né? O monóxido de carbono entrando no lugar do ar normal faz com que você não consiga ter uma respiração decente. E aí a pessoa começa a perder o fôlego, começa a destruir as células do nosso organismo, além de que o próprio monóxido de carbono é também cancerígeno. Então, narguilé, cigarro eletrônico, nem pensar. Eles não têm a nicotina, né? Mas eu já vou criar um asterisco aqui, tá? Porque eu acabei lendo um trabalho sobre isso, até pra gente conversar aqui. Eles, teoricamente, eles não têm a nicotina, não têm algumas dessas substâncias, mas eles produzem monóxido de carbono, eles produzem substâncias que tem neles, como formaldeído, acetaldeído, eles também produzem arsênico, que é um composto usado. Tem na composição do líquido, que faz esses pendrives, né? Que é os cigarros eletrônicos. Tá? Tem na composição desses líquidos substâncias que formam inseticidas, tá? Na sua composição, para que aquilo ali seja estável e seja usado. Então, assim, você não está usando a nicotina, mas você está usando uma bomba junto, né? Então já tem estudos aí a curto e médio prazo mostrando que é extremamente agressivo. E aí eu vou te contar um segredo, tá? Que não é muito um segredo, mas que é bom que as pessoas saibam. Foi pego cerca das 10 principais marcas de cigarros eletrônicos, tá? Comercializadas mundialmente. E foi investigado se elas realmente não tinham nicotina. E foi descoberto que nelas, todas elas tinham. Ninguém se livrou. É mentira, é um marketing mentiroso. Elas têm nicotina na sua grande maioria. Tá? Eu não posso dizer que são todas, porque foram pegadas as 10 principais. E foi encontrado nicotina nelas. Né? Então, assim, é uma falácia, é uma mentira de que o cigarro eletrônico ele é saudável, né? E sabe o que é o pior? O pior é que hoje tá sendo vendido para a juventude, assim, poxa, eu quero fazer o sensual do cigarro, eu vou fazer isso com o cigarro eletrônico, mas porque não tem nicotina, porque não tem, você está sendo enganado 2 vezes. Primeiro, porque você está se enganando, e segundo, porque você está fumando igual uma outra pessoa,
né? Com um agravante que a facilidade de você fazer muito mais tragadas num cigarro eletrônico do que num cigarro normal, que você dá as suas tragadas e acaba, e você tem que ter a necessidade de acender um outro. Enquanto no cigarro eletrônico você vai usando indefinidamente, né? Ininterruptamente, uma noite inteira, numa festa inteira, numa noite inteira. Doutor, com relação às campanhas, a gente sabe que melhorou bastante, inclusive, quando a gente era criança, não sei se o senhor já saboreou, mas tinha aquele chocolatezinho, né? O Pan lá. Então tinha um rapazinho. Eu não vou denunciar que eu sou velho a esse ponto. Mas eu já comi esse chocolatinho, pronto. E tinha um rapazinho lá, um menininho, né? Na caixinha de chocolate lá, segurando o chocolate como se fosse um cigarro. Foi proibido isso e tal, isso né? Não existe mais no Brasil, pra ver, né? Como que era a situação antigamente, né, doutor? É um absurdo, né? É um absurdo, né? Pra quem não conhece, que é um pouco mais jovem, né? A gente só contribuindo aqui, né? Ele tinha o formatinho do cigarrinho, era um chocolatinho e tinha uma criança fumando ele. Como se estivesse fumando um cigarro, realmente. O cigarro, e era chocolate. Eu já comi isso, né? Já comi esse chocolatinho, né? Que por sinal é um chocolatinho bem ruizinho, por sinal. Mas, enfim. E a criança, acho que pedia pro pai até pra imitar o pai, né? Viu o pai, a mãe fumando. E era muito comum os pais pedirem pros filhos acenderem o cigarro, né? Era muito comum essa interação de um pai ensinar um filho a fumar, né? Eu venho, falando nisso, eu venho de uma região, né, que é uma das únicas regiões hoje no Brasil, já que a gente tá falando de estatística um pouquinho, que é uma das únicas regiões no Brasil, tá, que tem mais mulheres que fumam do que homens, que é a região da Serra Catarinense. Lá tem mais mulheres fumantes mais do que os homens. Isso, não sei porquê, né, mas é uma região em que mulheres fumam muito mais que homens, né. Ô, doutor, e pra pessoa não entrar nesse mundo aí do vício? O senhor falou que a pessoa não pode dar aquela primeira tragada. Como é que faz, doutor? Não se envolve com alguns grupos de fumantes, principalmente? Tem alguma dica, doutor, para isso? Bom, tem. A dica é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que é a educação continuada. É continuar cada vez mais batendo na tecla do risco que é qualquer tipo de cigarro. Do eletrônico ao cigarro normal, cigarro comum. Essa é a primeira dica. Segunda dica é que os pais conversem com os filhos sobre isso, né? Então agora eu vou contar minha vida pessoal, Minha mãe, ela fumava um cigarro toda noite. Ela tinha o hábito de fumar um cigarrinho para dormir, né? Meu pai fumou algumas vezes e tal. Minha mãe fumava um cigarrinho toda noite. E minha mãe, agora há um bom tempo não fuma, mas se ela, quando ela saía com algumas amigas que fumavam e tal, principalmente se estivesse associada a tomar uma cervejinha e tal, acaba fumando também. Então são gatilhos. Para as pessoas que fumam e parar de fumar, elas têm que evitar aqueles encontros que dão gatilho. Por exemplo, então, o senhor está falando nessa questão, é muito interessante. Meu pai, ele fumava, daí ele de vez em quando falava o seguinte: vou parar de fumar, vou colocar na cabeça que eu não quero mais fumar. Só que ele ficava um tempo sem fumar, daí ficava um tempo também sem beber. Uhum. Daí ia beber, ia no bar e tal, daí quando via já tava, o cigarro estava na mão. Você acaba se permitindo novamente o uso do cigarro, né? Então assim, eu nunca fumei, né? Eu nunca fumei e não bebo bebida alcoólica, tá? Mas o meu pai e minha mãe bebem socialmente, nunca tivemos nenhum problema com isso em casa, né? Com relação a alcoolismo nem nada, e hoje meus pais não fumam, né? Mas eu tive isso dentro de casa, mas enfim, eu aprendi desde criança na escola e com os meus pais em casa o risco que o cigarro tinha. E a partir daí eu levei isso como uma verdade para minha vida. Então eu nunca fumei, né? Eu tenho um prazer, uma honra, assim, de ter ajudado algumas pessoas a pararem de fumar, né? De um jeito ou de outro, participando de grupos que orientavam sobre isso e tal. Então eu me sinto muito confortável de estar aqui falando sobre isso, porque eu sempre participei de grupos que incentivavam as pessoas a pararem de fumar onde eu trabalhei, né? E outra coisa que a gente pode fazer é, pelo exemplo, se você não fuma, né? Ou se você fumava e não fuma mais, eu acho que você também pode dar um exemplo. Meus pais não me deram um bom exemplo nesse sentido, mas eles me deram conhecimento suficiente para que eu entendesse que eu não deveria fumar. E eu tenho certeza que meu pai não me permitiria na minha adolescência que eu fumasse, por exemplo. Muito legal isso, doutor. Então assim, e ele também parou, eu vi meu pai fumar pouquíssimas vezes. Minha mãe fumou um pouco mais de tempo, mas era um cigarro que era muito mais ação psicológica dela de fumar aquilo lá à noite do que uma ação física, porque a nicotina, depois de alguns minutos que ela entrou no teu cérebro, ela também já saiu. Então, o teu vício
a dependência química, nessa quantidade, ela é muito menos agressiva. Apesar que, tem um detalhe aqui, se eu pudesse dizer para as pessoas, eu diria assim, nunca na tua vida experimente. Não pode experimentar. Aquilo que for ruim, eu não tô falando só pro cigarro, bebida alcoólica, qualquer tipo de droga, né? Esses fumados como crack, maconha ou cocaína. O crack, o pessoal fala que na primeira tragada a pessoa se vicia. Pode acontecer na primeira tragada, porque ele é extremamente potente e viciante. A nicotina consegue ser tão ou mais do que o próprio substrato do crack. Nossa. Tá? Então, assim, nunca fume, nunca experimente. Sabe por quê? Porque além do risco de que numa única tragada você fique viciado para sempre, tá? Existe uma doença que já me assustou muito, porque eu vi isso algumas vezes depois de formado, mas eu me lembro de um caso muito impactante da minha formação na época da faculdade, de uma doença chamada tromboangiite obliterante. O nome é complicado. Para dizer uma coisa simples, tromboangiite obliterante é quando você fuma, dá aquela vasoconstrição, para de chegar sangue e aquela área não recebendo sangue apodrece. Nossa. Né? Algumas pessoas têm isso exacerbado, multiplicado por várias vezes. E aí, elas fumam elas fumam uma única vez. Aquilo é suficiente para despertar um gatilho nessa pessoa e ela nunca mais conseguir se libertar do vício. E ela fuma, e à medida que ela vai fumando, ela começa a perder as extremidades do corpo. Então é comum ver pessoas que têm trombogite obliterante, que não tem os dedos da mão, que não tem a ponta do nariz, não tem a orelha, né? E em casos extremos, como eu vi, pessoas que começam a ficar com a boca, com os lábios sendo deteriorados, sem o nariz, sem a orelha, sem braços e pernas, só o tronco. E eu vi um cidadão, que depois ele acabou morrendo no hospital, que ele, quando ele estava lá no hospital, ele era só cabeça e tronco, ele tinha perdido todo por causa do cigarro. E o meu chefe, na época, ele tinha convulsões pela falta da nicotina que eram quase incontroláveis. Nossa. E aí foi decidido por um conselho lá do hospital a dar um cigarro para ele a cada tantas horas para que controlasse ele, porque ele não tinha, e ele já não tinha mais nem braço e perna. E alguém tinha que botar na boca dele, porque com os lábios destruídos, ele não conseguia nem firmar, dentes ele não tinha também, ele não conseguia nem firmar na boca o próprio cigarro. Mas tinha vontade aí de tão fumar. agressivo que é isso. Pelo E amor aí de Deus. tem um outro detalhe bem importante. A gente tem a genética e a individualidade. Algumas pessoas, e a gente não sabe exatamente porquê, mas se você fizer um mapeamento genético, você vai encontrar lá, elas têm uma chance maior ou uma informação genética, para que as pessoas possam entender, tem um detalhezinho lá na sua estrutura genética que faz com que elas sejam viciadas muito facilmente. Basta um único cigarro para que elas nunca mais consigam se libertar daquele vício, né? E essas pessoas que a gente não sabe quantas são, porque a gente ainda precisa evoluir melhor a nossa... Pode ser alguém que está acompanhando a gente. Pode ser qualquer um que está ouvindo a gente agora. Você, nunca fumei, eu vou fumar para ver aqui. E pode ser que ela nunca mais se liberte daquilo. Não faça o teste. Doutor, com relação a parar de fumar, tem tratamento diferente para determinadas pessoas? Leva quanto tempo a pessoa parar de fumar? Como é que é? Isso é muito individualizado, tá? Mas existem vários recursos terapêuticos, existem medicamentos, existem adesivos, né? O adesivo de nicotina, ele não funciona para todo mundo, né? Mas funciona para algumas pessoas. Então, para cada um é um tipo de tratamento. Para cada pessoa é um tipo de tratamento. Tem que ver até onde o vício é físico, ou seja, a pessoa tem uma carência pela nicotina dentro do organismo dela, bioquimicamente falando. Tem até onde isso tem uma influência comportamental da estrutura da pessoa. Não, eu preciso disso porque isso me acalma, me tranquiliza, porque ou seja, até onde o fator emocional e o fator físico, eles se contrabalanceiam. Então, se você tiver uma pessoa que tem uma ação da droga muito mais do ponto de vista emocional, psicológico, do que físico, medicações que são de ação antidepressiva, por exemplo, como a bupropiona, vão ter uma ação mais efetiva. Se o caso for mais físico, você vai ter que usar substratos de nicotina para tentar contrabalancear. Então, para cada pessoa, para cada situação, uma situação diferente. Uma situação diferente. Doutor, com relação às informações aí, a gente tem aqui, né, informações sobre o que acontece no corpo da pessoa minutos depois de ela parar de fumar. Sim. Tem 20 minutos, 2 horas. O senhor pode explicar melhor pra gente essa questão aí, mas há uma melhora muito grande, né? Sim. Bom, quando você fuma,
a primeira coisa que você vai receber é a nicotina lá no cérebro. A partir dali ela já está agindo, né? Ela já está agredindo. É que eu lembrei, desculpa, eu preciso falar uma coisa que é muito importante para essa juventude. Sim. Saiu um estudo há pouco tempo, que é um estudo já de médio prazo com relação ao cigarro eletrônico, que ele tem na sua composição, tá, substâncias que agem diretamente lá no cérebro. E é uma chance, e aumentam muito a chance de demência, de Alzheimer e de perda de memória recente, tá? Que também está muito associado ao Alzheimer, né? Então, assim, isso já é uma coisa comprovada, por exemplo, no cigarro eletrônico. Que também tem no cigarro comum, tá? Não quer dizer que o cigarro comum não tem isso, mas é muito comum você associar a demência ou Alzheimer ao uso indiscriminado do cigarro. Mas fica a dica aí, principalmente para os jovens, com relação ao cigarro eletrônico. Também. Então, assim, respondendo agora a sua pergunta, né? Quando você usa um substrato que é nicotina, e nos primeiros minutos você já vai ter a ação da droga, que vai fazer vasoconstrição, que vai fazer com que você tenha uma dificuldade circulatória, a tua pressão sobe logo em seguida. Então, se você já é um hipertenso, você pode ter pico hipertensivo. Se você tá com aquele vasinho de sangue que tá no limite de obstruir, pode ser um vasinho do cérebro, você pode ter, nos primeiros minutos depois de fumar um cigarro, um AVC, né? Só que as substâncias como a nicotina, como elas agem muito rapidamente, e isso é uma característica da maioria das drogas, quando elas têm uma ação muito potente, muito rápida, elas também saem rapidamente. Então, logo depois que você para de fumar, depois de alguns minutos, a nicotina já foi liberada dos sítios de ação lá no cérebro e você vai sentir uma necessidade do organismo de pedir mais, né? Se você passa alguns minutos sem isso, essa ação também de vasoconstrição diminui, o organismo começa a defender, porque a gente é uma máquina muito perfeita. E por ser uma máquina muito perfeita, né, que tem muitas defesas, a gente começa um processo de melhora. Então, se você fumou durante um bom tempo, eu quero parar de fumar, mas eu não vou parar de fumar porque eu já fumo há tanto tempo, meu corpo já está todo destruído. Não, sempre há tempo de parar de fumar, sempre é o melhor momento para você parar de fumar, porque se você para de fumar, com a medida que as horas vão passando, que os dias vão passando, que os meses vão passando, seu organismo vai se reestruturando, ele vai se reorganizando, o teu pulmão vai se recuperando, né? E a gente consegue ter muito mais qualidade de vida depois disso, tá? Então, vale sempre a pena você parar de fumar. Pare hoje, pare hoje agora, mesmo, né? agora. Pare agora. Muito bem, doutor Frederico, a gente agradece muito mais uma vez pela sua participação com a gente aqui no Pop News, na Pop FM, assunto muito importante. Se a gente pudesse, ficaria aqui, né, mais horas conversando com o senhor, mas com certeza o senhor volta aqui para falar mais pra gente sobre esse assunto e sobre outros também relacionados à saúde. Doutor Frederico, muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, quero de novo agradecer, tá? É uma honra vir à Pop FM, tô à disposição para todos os assuntos possíveis da minha área, que eu na medicina, que a gente possa vir aqui a esclarecer. É um prazer enorme sair daquelas 4 paredes do consultório e transpor isso levando informação. Se com essa nossa conversinha aqui, né, com esse nosso bate-papo, se a gente conseguir fazer com que as pessoas, uma ou duas, entendam que o cigarro nunca deve fazer parte da vida delas, ou que se ele faz parte, que ele deve ser abandonado, e se isso incentivou elas a tomar coragem, né, que elas parem de fumar. Porque é importante, quando você quer parar de fumar, que você queira de verdade, que esteja dentro do seu coração. Eu quero parar de fumar. Ache o motivo que for. Eu quero parar de fumar porque eu quero viver mais tempo. Eu quero parar de fumar porque o meu companheiro não fuma e eu quero ficar do lado dele pro resto da vida, né? Que foi a escolha, por exemplo, da minha esposa, né? Eu quero parar de fumar porque, enfim, o motivo que você encontrar no seu coração, né? Você... Essa é uma motivação aí pra... E aí procura ajuda, porque daí é nessa hora que o medicamento ajuda e é efetivo, né? E hoje, por exemplo, essa semana, né, nós estamos de parabéns, né? Porque vão fazer 2 anos, né, que minha esposa parou de fumar. Parabéns, parabéns. E ela a chegou a fumar aí a mais de uma carteira de cigarro por dia. E usou todos os subterfúgios do mundo para enganar a si e as outras pessoas que ela não fumava tanto, né? Que o fumante sabe que ele faz as mais artimanhas possíveis para não demonstrar tanto o vício do cigarro, né? E um dia ela sentiu que não combinava com a vida que eu queria ter do lado dela, e ela disse, não, eu não vou mais fumar. E já fazem 2 anos que nós estamos nessa até hoje, tá? Até hoje, alguns gatilhos, como estar em algum local onde ela habituava a fumar, se a gente vai tomar algum drinkzinho, tal, alguns gatilhos ainda movem ela à vontade,
Tá? Então, assim, se isso para alguém que já faz 2 anos, né? Fazem 2 anos que parou de fumar, ainda é uma verdade, né? Não corra esse risco de ter que estar sempre se enfrentando por isso, porque você vai ter que ter um grande motivo para se libertar dessa porcaria que é o vício do cigarro. Legal. 12:47, obrigado, doutor, mais uma vez pela participação com a gente aqui. Até a próxima. Até a próxima. Esportes. Meio-dia e 47 aqui no Pop News. Vamos com informações para você sobre esporte. Vamos com informações sobre os resultados da terça-feira no futebol. Quem está com a gente é o Bruno Mendes. Fala aí, Bruno. E vamos começar com Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, 3 jogos, o Mirassol empatou com o Avaí 2-2, Sampaio Corrêa empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto 0-0 e o CRB venceu o Atlético Goianiense por 2-1. Taça Libertadores da América, Argentinos Júniores e Fluminense empataram em 1-1. O Bolívar venceu o Atlético Paranaense 3-1 e o River Plate de virada bateu o Internacional por 2-1. Copa Sul-Americana, o Fortaleza foi até Assunção no Paraguai e venceu o Libertad por 1-0. Na Neoquímica Arena, o Corinthians de virada bateu a equipe do News Old Boys da Argentina por 2-1. Nesta quarta-feira, a bola rola para jogos da Série B do Brasileirão. Teremos Criciúma e Ponte Preta, Ituano e Tombense, Guarani e Ceará, Juventude Novo Horizontino, Londrina e Chapecoense, Vila Nova Esporte, Vitória e ABC. A Rádio Nacional transmite Taça Libertadores da América, 9:30 da noite, Mineirão, Atlético Mineiro e Palmeiras. Técnico Luiz Felipe Scolari do Atlético fala da sequência de 9 jogos sem vitórias e pede o apoio da torcida atleticana. Eu espero que a torcida também compareça e faça o seu papel e venha nos ajudar, porque é uma equipe altamente qualificada que vamos enfrentar na quarta-feira. Nós todos sentimos, nós todos temos vergonha, nós todos temos tristeza, porque nós fazemos do nosso trabalho a nossa casa, nós fazemos do nosso trabalho a nossa vida, nós fazemos do nosso trabalho o sonho e não estamos conseguindo. Pela Copa Sul-Americana, 2 brasileiros em campo. O Botafogo enfrenta o Guarani do Paraguai no estádio Newton Santos e o Goiás vai até La Plata, na Argentina, para enfrentar o Estudiantes. Na Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Vai 12:49, informações do esporte aqui no Pop News. Temos mais informações esportivas para você que está acompanhando a gente. Vamos com informações aqui sobre a seleção brasileira de futebol feminino na Copa do Mundo. Infelizmente, a seleção está desclassificada. No principal compromisso do Brasil na Copa do Mundo Feminina de Futebol, a seleção comandada por Pia Suniraj não conseguiu o gol que precisava para avançar às oitavas de final. Após empate sem gols contra a Jamaica nesta quarta-feira em Melbourne, as brasileiras deram adeus ao Mundial sem sequer passar da fase de grupos, algo que não acontecia desde 1995. Com 4 pontos, o Brasil terminou em terceiro no grupo F, atrás da própria Jamaica, 5 pontos, e da França, que bateu o Panamá por 6-3 e chegou a 7 pontos em primeiro. Tá aí. Infelizmente, a seleção brasileira não venceu e acabou desclassificada. Precisava vencer para garantir a classificação. Um empate tornaria necessária uma combinação de resultados para avançar. A técnica brasileira, a Pia, promoveu uma mudança de impacto no 11 inicial. Depois de começar no banco e entrar somente nos últimos minutos, nos 2 primeiros jogos da seleção, Marta foi escalada como titular. Durante cerca de 20 minutos, as coisas andaram bem para o Brasil, mas não por algo que a própria seleção estivesse fazendo. Marta Cox abriu o placar para o Panamá diante da França em Sydney com um golaço de falta. Aos 2 minutos, naquele momento, o Brasil tinha a combinação de resultados que precisava para se classificar mesmo empatando. Quando Laclar empatou para a França aos 21 minutos, a figura mudou e, assim como era esperado, a vitória se fez obrigatória. Na primeira etapa, usando principalmente o lado esquerdo do ataque, o Brasil até criou. Tamires apareceu bem para finalizar por 2 vezes, aos 19 e aos 38 minutos, mas em ambas as oportunidades a finalização foi defendida por Rebeca Spencer. Em outra jogada pela esquerda, o cruzamento encontrou Ari Borges na área,
arma que rendeu a ela 2 gols na estreia. A cabeça não foi tão eficiente desta vez e a finalização aos 23 saiu por cima do gol. A Jamaica, completamente dedicada a se defender, terminou o primeiro tempo sem nenhuma finalização. O Brasil beirou 60% de posse de bola, mas não fez a pressão que se esperava. Àquela altura, a França ia para o intervalo, já goleando o Panamá por 4-1. No segundo tempo, o Brasil teve mais posse, menos criatividade, infelizmente. Na volta do intervalo, Ari Borges deu lugar a Bia Zanerato. Nos primeiros minutos, a impressão era de que o Brasil assumiria uma posição mais incisiva no campo de ataque para o fato de pressionar as jamaicanas. No entanto, logo se viu que a seleção se tornou refém da falta de criatividade e do nervosismo, insistindo em jogadas aéreas. O Brasil tinha a bola, mas pouco finalizava, esbarrava na forte defesa do país caribenho, que entrou em campo sem ter sido vazado e assim terminou. E nos erros de posse. Em uma última cartada de desespero, a técnica brasileira sacou de uma vez 3 jogadoras, uma delas Marta. Quando restavam menos de 10 minutos para o fim, Andressa Alves, Duda Sampaio e Geise entraram, mas não alteraram o andamento da partida. Geise teve a melhor chance ao receber na área, com ângulo para chutar pela esquerda, mas a finalização saiu completamente torta. Já no fim, Andressa Alves cobrou falta direto nas mãos de Spencer. No derradeiro lance do jogo, o Brasil colocou todas as suas jogadoras, inclusive a goleira Letícia, no ataque em uma cobrança de escanteio. Após intenso bate-rebate, a bola sobrou para Debinha, que cabeceou mirando o canto direito, mas Spencer novamente chegou a tempo para encaixar. Com apito final, o gramado do estádio retangular foi tomado pela emoção, desde o choro alegre das jamaicanas, classificadas ao mata-mata pela primeira vez na história, as lágrimas de decepção das brasileiras. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:54, informações esportivas também aqui no Pop News, na Pop FM 90.9 para Taquarituba e para toda a nossa grande região. Já já nós vamos ter informações sobre vinhos, dicas sobre vinhos aqui no Pop News com o nosso amigo Felipe Katsumata. Deixa eu mandar um abraço aqui para os meus amigos do Supermercado Carolina. Forte abraço aí pro Luciano, pra Dona Arminda, pra toda a equipe maravilhosa do Supermercado Carolina. Uma excelente tarde aí para todos o Supermercado Carolina, o gigante de Taquarituba. Forte abraço também para minha amiga Ariane, família, para toda a equipe maravilhosa do Leite dos Anjos. Forte abraço, Ariane, família, meus amigos e amigas aí do Leite dos Anjos. Quem também está sempre com a gente são os meus amigos da Milho Mil, João Luiz e toda a equipe. Forte abraço aí, João Luiz, toda a equipe maravilhosa da Milho Mil sempre com a gente também. Agora 12:55. É hora de brindar no Pop News. Dicas sobre vinhos com Felipe Katsumata. Olá, Edson. Olá, ouvintes da Rádio Pop. Hoje eu vou falar sobre as diferentes espécies de uva que se utiliza para fazer vinho. Numa primeira visão, a gente pode imaginar que existem uvas brancas e uvas tintas, mas a verdade é que existem milhares de espécies diferentes, e não é exagero meu quando eu falo esse número, porque são muitas e muitas espécies. E essa grande variedade de uvas vai resultar numa grande variedade de vinhos. É claro que o estilo do vinho não é ditado apenas pela uva. Existem fatores naturais, como por exemplo o clima, o solo, a altitude onde está a plantação. Existem fatores humanos, a mão do enólogo. Ele pode escolher fazer uma fermentação mais longa, uma fermentação mais curta, colher a uva mais ou menos madura, envelhecer ou não esse vinho em barris de carvalho. E tudo isso somado vai ditar um estilo do vinho, e esse estilo é muito importante para a gente saber em qual ocasião a gente vai consumir, com qual tipo de alimento a gente vai harmonizar. Mas a uva que se utiliza, ela é muito importante, ela tem um papel bastante decisivo para você determinar o estilo do vinho no final. E é por isso que conhecer, pelo menos de forma introdutória, uma parte dessa variedade de uvas se torna muito importante, porque ela é uma grande dica daquilo que a gente pode esperar do que está dentro da garrafa. Vai melhorar a nossa experiência enquanto um comprador, vai melhorar a nossa experiência
na hora de abrir um vinho numa ocasião, tudo isso tende a melhorar e a gente vai aprender a desfrutar melhor dessa bebida. Eu falo que uma vida é pouco para a gente provar tantos tipos de uva, com tantos estilos, com tantos produtores. Mas por isso mesmo que o vinho é tão instigante, né? Você tem tanta variedade, tanta coisa que pode ser ainda inventada, que não tem como quem começa a entender um pouquinho já não se apaixonar por esse mundo dos vinhos. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:57 aqui no Pop News. Vamos com mais informações para você que está acompanhando aqui o programa. Nós temos agora informações da nossa equipe de reportagem. Quem está com a gente é a Alessandra Esteves. Balança comercial registra superávit recorde no período até julho. Vamos com essa informação para você aqui no Pop News. A balança comercial, diferença entre exportações e importações, fechou julho com superávit de 9 bilhões e 35 milhões de dólares. O resultado é o melhor para meses de julho e representa alta de 68,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. Com o resultado de julho, a balança comercial encerrou os 7 primeiros meses do ano com superávit acumulado de 54 bilhões de dólares, resultado recorde para o período desde o início da série histórica, em 1989. Em relação ao resultado mensal, o recorde ocorreu apesar de tantas exportações como as importações terem caído em julho. A safra recorde de grãos pesou nas exportações. O volume de mercadorias embarcadas subiu 26,7% em julho, na comparação com o mesmo mês de 2022, enquanto o preço médio caiu 18,7%. Apesar da desvalorização das commodities, o governo prevê saldo positivo recorde de 84 bilhões e 700 milhões de dólares. As previsões são mais otimistas que as do mercado financeiro. O Boletim Focus, pesquisa com analistas de mercado divulgada toda semana pelo Banco Central, projeta superávit de 66 bilhões de dólares neste ano. Com informações da Agência Brasil, Alessandra Esteves para a Rádio Agência Nacional. 12:59. Forte abraço também pro meu amigo Amadeu do Táxi. O Amadeu tá sempre acompanhando a gente. Forte abraço, Amadeu, para você e para todos os taxistas de Itaquarituba e de toda a nossa grande região. Pessoal sempre dando uma caroninha aqui pra gente do Pop News. 12:59. Vamos com os destaques finais aqui do programa. Lula diz que seguirá investindo ainda mais no futebol feminino. O Brasil que infelizmente perdeu aí e não vai para a próxima fase da competição da Copa do Mundo, perdeu a chance, na verdade, de ir à próxima fase. Mortos em operação no Guarujá chegam a 14. Mais destaques aqui do Pop News para você. Suniraj atribui eliminação a jogo lento e demora nas substituições. Temos mais aqui. Carla Zambelli, hacker da Vaza Jato, são alvos de operação da Polícia Federal. Grêmio Estudantil está presente em 1 a cada 10 escolas públicas. Temos mais destaques para você que acompanha o Pop News nesta quarta-feira. Você já ouviu aí as informações sobre o futebol, os resultados, e agora nós temos aqui: TSE publica a decisão que torna Bolsonaro inelegível por 8 anos. Já destacamos também aqui no programa. Questões culturais e pobreza podem ser causas de suicídio indígenas. Luzio, esqueleto humano mais antigo encontrado em São Paulo, tem 10 mil anos. Inscrições para o concurso de literatura da Fiocruz foram prorrogadas. Empresas de auditoria da Americanas são ouvidas na CPI. Balança comercial registra superávit recorde no período até julho. Destacamos para você instantes atrás. STF diz que legítima defesa da honra não pode absorver assassinos de mulheres. 1h mais 1 minuto. Na sequência tem muita alegria, muita música legal pra você nessa tarde de quarta-feira aqui na Pop FM. Pra você um forte abraço e até a próxima. Pop FM.